pode fechar também, não tem problema, né? Mas aí depois eu só republico no YouTube e coloco no formulário. Que aí eu não preciso explicar de novo, né? Ó, o sétimo D. Não, mas chegou. Esperar só um pouquinho, tá? Bom, pessoal, vamos começar então, tá? Deixa eu só ver, se eu não me engano, eu lembro, né? Eu acho que o Guilherme e o Breno são do sétimo C, certo? E a Gabriele
O Murilo também é do sétimo C. E a Gabriele, se eu não me engano, é do sétimo D, né? Eu acho que só tem a Gabriele do sétimo D. Sofia é sétimo C também, né? Sofia é sétimo C, né? Bom, pessoal, então vamos lá. O nosso conteúdo ele tem uma continuidade, se vocês repararem, né? Todos os acontecimentos, tanto o Renascimento, como a Reforma Protestante, como o absolutismo, eles vão chegar tem um ponto de partida muito importante, que é o nosso conteúdo agora, as navegações e a colonização. Então, desde o Renascimento, os italianos, por exemplo, foram povos que navegaram muito. Pensem que hoje, para a humanidade, o ponto mais alto para se chegar é ir à Lua, ir ao espaço, né? Ter satélites no espaço, conseguir mandar foguetes para fora. Isso é a tecnologia de ponta da nossa época. Antigamente, a tecnologia de ponta era conseguir navegar a grandes distâncias. Então, os italianos eles tiveram um grande comércio no mar Mediterrâneo. Eu tenho que descobrir um pouco mais essa ferramenta aqui, né? Mas eu queria colocar alguns mapas. Eu vou montar de novo um Google, e aí eu vou mostrar para vocês que essas nações que a gente vai falar são nações que foram voltadas para o mar. Então, vamos lá. Como eu quero que vocês anotem para vocês me enviarem depois, ou pelo Classroom ou pelo WhatsApp. Anotem assim. Motivos da colonização, por favor. Vocês estão com o caderno aí? Todo mundo está com o microfone fechado, o vídeo fechado, né? Mas peguem o caderno, então, de história e anotem, por favor. Sempre a gente vai nos motivos primeiro, das coisas acontecerem, né, na história, e depois dos motivos a gente vai para os acontecimentos, né, como eles ocorreram de fato. O máximo possível que a gente consegue entender. Vocês estão com o caderno aí? Puder me responder no chat aí, quem já tá. Calma aí, professor. Tá bom. Murilo, a gente vai escrever assim. Primeiro a gente vai escrever os motivos das navegações. Os motivos das navegações. A gente vai chegar de navegação até a colonização do nosso território, a colonização do Brasil, da América Espanhola, e um pouquinho da colonização da América do Norte, que veio a ser os Estados Unidos, né? As 13 colônias virou Estados Unidos. Esse é no norte do nosso continente, o continente americano. Mas a gente vai, a partir das navegações, entender a colonização da América e da América Portuguesa, que é o Brasil, e da América Espanhola, que veio a ser a Argentina, o Chile, o México, o Caribe, e assim vai. Tá bom? Então, as navegações são o ponto principal para a gente conseguir entender a colonização. É para escrever o que é, professor? Os motivos das navegações. É o que a gente vai se preocupar hoje. Deixa eu ver se eu consigo projetar alguma coisa aqui. Não sei se apresentar. Estou fazendo, como é? Não tem problema não, pode anotar lá, sim. Depois passa a caneta, né? Porque aí fica registrado melhor. Bom, então eu vou lá. Vamos lá. Tanto os italianos que a gente estudou no Renascimento, que foi quando eu comecei a pegar a turma, né? Tanto os italianos como os espanhóis, os portugueses e os ingleses tiveram uma mesma preocupação na época deles. A gente está falando agora, pessoal, do século XVI. Não sei se vocês lembram, né, do ano passado, mas século XVI sempre significa um passo antes. Se a gente fala que é século XVI, significa que a gente está falando de 1501 até 1600. Lembrem-se disso. Sempre que a gente fala 16, é como se tivesse no 15, 1500. Se fala 17, isso, as anotações vocês podem me mandar depois ou no Classroom, naquela partezinha de anexar no Classroom,
ou no meu WhatsApp, tá bom? Hoje são os motivos das navegações. Anotaram o motivo das navegações? Lembrem que na lousa eu fazia alguns organogramas históricos, eu puxava algumas flechinhas. Lembram disso? É o que a gente vai fazer hoje. Show. A gente vai puxar algumas flechinhas importantes de navegações. Então, no século XVI, você dominar a tecnologia da época era você navegar. Então, se hoje dominar a tecnologia é você conseguir mandar um satélite para fora ou chegar no espaço, no século XVI era você conseguir navegar longas distâncias. Tudo bem? Tanto, na verdade, desde o século XIV, 1301 para frente, até o século XVIII as navegações foram importantes. Então, são pelo menos 500 anos de navegação muito importante, como principal pauta de um país. Então, vamos lá. Os motivos das navegações. Para os europeus, não sei se vocês já ouviram falar, os europeus, eles eram, até as navegações, a periferia do mundo conhecido. O centro do mundo, naquela época, entre o século XIV e um pouquinho, até os europeus começarem a ficar mais ricos, um pouquinho até o século XVIII, o centro do mundo era as Índias e a China. Então, os europeus, eles tinham dois grandes motivos para navegarem. O primeiro dele era conseguir chegar na Índia. A Índia tinha especiarias. Anotem isso. O primeiro motivo das navegações, puxem uma flechinha assim. Ó. Embaixo do título, vocês puxam uma flechinha e falam. Primeiro motivo. O primeiro motivo das navegações era a busca de especiarias nas Índias. Anotem isso. Esse é o primeiro grande motivo para as navegações. Os europeus, vocês colocaram o título, né? Motivo das navegações. Tem esse título, vocês vão puxar uma flechinha embaixo, assim, ó. Tem o título, vai ter a linha, né? Vocês puxam uma flechinha e colocam assim. Primeiro motivo das navegações. 2 pontos. Buscar especiaria nas Índias. Deu para entender agora? Esse é o primeiro grande motivo. Por quê? Porque o povo indiano é um povo milenar. Então, o povo indiano, eles tinham já uma unificação como povo muito grande. E os indianos, eles tinham uma capacidade de produzir alimentos e roupas que os europeus não tinham. As especiarias, a gente, na história, é mais comum lembrar como temperos de comida. Para vocês conseguirem entender, as especiarias eram tempero para comida. Os europeus, eles comiam muito porco, né, que era o que eles mais tinham, e algumas poucas vegetações. Os europeus, o solo da Europa, tirando a Ucrânia, não é muito rico. Então, os europeus sempre tinham uma necessidade de fazer comércio para conseguir melhorar a sua alimentação, melhorar o gosto da sua comida e assim vai. A rota mais conhecida até a Índia era por dentro da Europa. Então, não sei se vocês conseguem... Eu teria que tentar projetar um mapa. Deixa eu tentar. Vamos ver se aqui no Google vai dar certo. Eu acho que é aqui em apresentar, né? Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver o mapa? Tá, na verdade, está entrando agora. Agora sim? Esse é o mapa mundi, certo? Do Google. Se vocês puderem responder no áudio, eu agradeço, porque agora eu estou numa janela, eu não consigo ler o Meets. Estão conseguindo ver o mapa, agora que está na Europa? Sim. Show. Então, vamos lá. Primeiro argumento que eu tive no começo, agora que o mapa vai ficar melhor. Os italianos, que a gente estudou no Renascimento, eram um povo que navegava muito. Vocês conseguem ver que a Itália é um país totalmente cheio de mar em volta? Estou tentando dar um zoom. Conseguem ver a Itália? A gente consegue dar zoom também, professor.
Ah, tá ótimo. Então, a Itália, que é o centro do Vaticano, lembra da Igreja Católica e tal? Eles eram um povo de extrema navegação. Esse aqui, ó, a Itália parece uma bota, já repararam? Ó, a Itália parece uma bota. Toda aqui abaixo da Itália é o mar Mediterrâneo. Então, os italianos aprenderam a navegar. Tanto porque os gregos, que é aqueles que vocês estudaram no passado e tal, a gente estudou um pouquinho como os clássicos, né, do Renascimento, que foi inspirado para fazer Davi, essas coisas. Tanto os gregos como os italianos, ao longo da história, foram grandes navegadores. Percebem que são nações em torno do mar? Sim. Então, e aí, os europeus, esse território europeu hoje, cheio de rodovias, que é essas linhas amarelas aqui e tal, eles eram um solo muito pobre. Tirando a Ucrânia, deixa eu pôr meu mouse aqui, porque tá meio complicadinho para mim. Tirando a Ucrânia, a Europa não é um solo fértil, como, por exemplo, o Brasil é. O Brasil, tudo que você plantar, dá. Na Europa, não. Então, os europeus, eles tinham uma necessidade gigantesca de fazer comércio. E para fazer comércio, eles tinham que ir muito longe. Tinham que percorrer uma distância muito longa. Ó, depois de um tempo, as nações mais importantes para nós, até o final do ano, vão ser essas três aqui, ó. Espanha, Portugal, Reino Unido e França. Um pouquinho da Holanda. Deixa eu ver. Eu tô mexendo no mapa, também tá mexendo para vocês, né? Enquanto eu mexo? Sim. Tá. Ó, a mesma característica dos italianos é a característica dos espanhóis, que vivem com duas saídas para o mar. Tá vendo? O Atlântico, o Mar Atlântico aqui, ó, saída para a Espanha, e o Mar Mediterrâneo. A Espanha tinha saída. Portugal, quando virou um estado, também tinha uma saída para o mar, estão vendo? Olha o tanto de saída para o mar que Portugal tinha. A França também. O Reino Unido também. E os Países Baixos, né? Que é o que a gente chama hoje de Holanda. No Google tá Países Baixos, mas é a mesma coisa que Holanda também. Então, são países que a principal forma deles fazerem comércio é a navegação. Segundo motivo para as navegações, comércio internacional. Escrevam isso. Segundo motivo para as navegações, comércio internacional. Tudo bem? Agora eu vou demonstrar para vocês a distância que os europeus tinham que percorrer por terra para conseguir chegar até as Índias, que é onde hoje de fato é a Índia. Era um território um pouco maior na época, mas continua um tanto parecido. Então vamos lá. Pensem que vocês são um português, certo? Imaginem que o nome de vocês é Joaquim Manuel, um português. Tudo bem? Então, ó, você mora aqui, em Portugal, nesse cantinho aqui, ó, bem perto da Espanha. Olha o tanto de terra que você tinha que percorrer até descer aqui na Grécia, passar pela Turquia, passar pelo Oriente Médio, Síria, Iraque, Irã, até chegar na Índia. É uma longa distância, não é? Uma distância muito grande. Imaginem que vocês são um português. Olha a distância que vocês tinham que percorrer até chegar ali. Vocês lembram que eu, inclusive, falei isso no nosso último tema de absolutismo? Vocês lembram que toda vez que um comerciante passava na Europa, tinha um feudo. Lembram disso? Professor, Oi. no chat estão perguntando qual era o segundo motivo, que eles não entenderam. O segundo motivo é o comércio internacional. O segundo motivo para as navegações é o comércio internacional. Obrigado, hein, Breno? De nada. O segundo grande motivo é o comércio internacional. Então, os europeus eles foram para as navegações para fazer comércio internacional. O que significa comércio internacional? Ao invés de você fazer comércio só no seu país, você faz comércio com outros países. Comércio internacional. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês nos vídeos de absolutismo, os europeus eles tinham uma necessidade de percorrer longa distância de terra a pé até chegar na Índia aqui, ó.
Porque a Índia produzia muitas especiarias, tecidos, comida, a seda também, né, um pouco, e muitos temperos. Tanto que, quando lembram de busca por especiaria dos europeus, lembram que os europeus buscavam temperos. Mas não era só tempero, era mais outras riquezas. Então, se você é um português, seu nome é João Manuel, o seu João Manuel tinha que passar de Portugal para Espanha, França, Itália, esses vários países aqui ó, do Cáucaso, que é Romênia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Croácia, Bulgária, enfim. Ele tinha que andar esse território todo aqui ó, e passar em vários cantos, passar na antiga Constantinopla, que hoje é a Turquia aqui, ó, era Constantinopla na época, com capital que hoje chama Istambul, mas na época Istambul chamava Constantinopla. Passar por aqui, passar pelo Oriente Médio, na Pérsia, essas coisas, até chegar na Índia. É uma distância muito longa. Só que além da distância ser muito longa, por terra, eles tinham que pagar impostos. Eu falei isso no nosso conteúdo de absolutismo. Eles, cada vez que passavam no feudo, um senhor feudal tinha que cobrar imposto. Cobrar imposto. Aí imagina o tanto de imposto de Portugal até mais ou menos Constantinopla que um europeu tinha que pagar. É muito dinheiro, não é? Muito dinheiro. Por isso que formou os Estados Nacionais, para pagar menos impostos e tal. Só que aí tem um cara, anotem esse nome, que agora vocês vão entrar no conteúdo de colonização, chamado Cristóvão Colombo. Anotaram? Pessoa, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo era um italiano. Deixa eu ver o chat aqui, só um minuto. Não escreveram mais nada. Cristóvão Colombo, ele era um genovês, que é um estado da Itália, que começou a trabalhar para a coroa de Espanha, que é a coroa de Castela. Tudo bem? Eles tinham o projeto de, supostamente, olhem só que doideira que foi a descoberta da América. Olha só que doideira, que doideira. Eles tinham um projeto de supostamente contornar o mundo, porque a Europa conhecia o mundo só até aqui, ó. Esse era o mundo da Europa. Eu vou tentar colocar na fotinha certinho. Que a Europa conhecia. Cadê a China? Aqui. Ó, vocês conseguem ver esse trechinho que eu separei agora do Google? Esse trechinho aqui, ó, norte da África, Oriente Médio, Índia e China, era o que os europeus conheciam do mundo. Eles não conheciam o nosso continente. Eles não conheciam a Oceania, que é aqui embaixo, na Austrália, as ilhas aqui da Polinésia, a Malásia. Eles não conheciam até o século XV, 1401 para frente. Eles só conheciam esse trecho aqui. Então, o Cristóvão Colombo fez alguns cálculos, como um grande navegador que era, e disse que supostamente ele conseguiria vir linha reta aqui para o mar, ó, contornar o mundo e chegar aqui, ó, na Índia, na China e na Índia. Ele achava que ele ia conseguir navegar por mar aberto, que não teria nenhuma terra, até chegar aqui, na China. Ele acreditou nisso. Só que ele não sabia que existia o nosso continente. Ele foi fazer uma navegação, ele calculou de fato que ele ia conseguir dar a volta no mundo e chegar na China. E depois chegar na Índia para comprar as especiarias. Que é aqui. Vocês acreditam que ele descobriu, por mero acaso, um continente inteiro? É meio doido. É meio doido essa afirmação. Mas é concreto. Cristóvão Colombo morreu acreditando que contornou o mundo e chegou nas Índias. Ele morreu acreditando nisso. Ele não percebeu que tinha chegado em outro lugar que não era a Índia. Ele morreu acreditando que chegou na Índia. Contornando o mundo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alguma dúvida até aqui? Sim. Não. Não? Então vamos lá. Primeiro motivo, especiaria das Índias. Segundo motivo, comércio internacional. Terceiro motivo,
que aí foi o que aconteceu a partir de Cristóvão Colombo. E aí eu vou tentar encerrar a aula mais ou menos umas 4h50, porque a professora de geografia tem aula 5, né? Pelo que ela me falou. Cristóvão Colombo, aqui não vai dar para ver, no Google, não sei se o Google mostra. Mas o mar, ele tem um pouco de... vou até tentar projetar aqui, só um minuto. Como é que é o nome? Correntes marítimas. Vou projetar outro mapinha, tá? Estão vendo aí também o que eu estou vendo? A imagem está um pouco... Sim. Portugal está aqui, Portugal e Espanha estão aqui. O zoom não vai mais. Mas eles estão nessa partezinha de cima aí, Tá vendo que tem escrito Saara em amarelo? Aí na direita de vocês. Em cima está a Europa, o Mar Mediterrâneo. E como eles faziam navegações, eles dependiam da rotina dos mares. Quando Cristóvão Colombo navegou indo para fora, por mar aberto, ele caiu em algumas correntes marítimas. E as correntes marítimas do Cristóvão Colombo levou ele para o Caribe, que é o que é onde hoje chama Haiti e República Dominicana. E ele chegou lá achando que os indígenas de lá eram os indianos. Vocês conseguem reparar nessa palavra? Índios e indianos. O que vocês acham dessa palavra? Comentem comigo aí, abram o microfone e comentem. É parecido ou não a palavra índios e indianos? Quem vai? O Murilo no chat disse que é. É parecido. É parecido, não é? É parecido. E aí, quem mais? Quem acha que não tem nada a ver? Que indiano é uma coisa, índio é outra? Quem acha? Tá projetando outro mapa mundi aí, tá? Os indígenas só adquiriram esse nome porque é uma comparação com os indianos. Os indígenas até hoje são chamados de indígenas porque achavam que eles eram indianos. Daí que vem o termo indígenas, para diferenciar um pouco de indianos, né? Porque depois de um tempo repararam que não era o mesmo povo. Mas os europeus acabaram confundindo os indígenas com os indianos. Porque, de novo, Cristóvão Colombo de fato achou que chegou na Índia, navegando em mar aberto aqui, Então ele saiu da Espanha e chegou aqui, República Dominicana. Ele saiu em mar aberto, foi uma viagem muito longa, teve várias tempestades, não foi fácil a navegação dele. Ele saiu desse canto da Europa e chegou aqui na República Dominicana. Anotem essa data. Cristóvão Colombo chega no que hoje é a América em 1492, no Dia das Crianças. Ele anotou isso no diário. Ele chegou nas Américas, no que ele achava ser as Índias, em 12 de outubro de 1492. Cristóvão Colombo chega às Américas em 12 de outubro de 1492. Anotem isso. Foi? Anotaram?
12 de outubro? Isso, 12 de outubro de 1492. Por que anotar essa data? Ela é muito importante porque ela muda a configuração do mundo. O mundo nunca mais vai ser o mesmo desde que os europeus encontraram a América. Nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Nunca mais. Então, o motivo dele ter navegado. Isso também é importante, eu vou pedir para vocês um questionário depois. Porque na história, a gente não se preocupa só em estudar as datas, os nomes e tal. Não hoje em dia mais, né? Hoje em dia, a gente se preocupa em estudar muito mais os motivos do porquê as pessoas fazem as coisas. Então, qual foi o motivo de Cristóvão Colombo tentar ir em mar aberto, contornar o mundo para chegar nas Índias, ao invés de chamar umas pessoas com umas carruagens e atravessar a Europa, o Oriente Médio até chegar na Índia? Qual foi o motivo disso? Eles queriam economizar. Por incrível que pareça, foi isso. Se Cristóvão Colombo passa pela Europa inteirinha, o comércio dele ia ficar muito mais caro. Não ia ser vantajoso viajar da Espanha até a Índia para conseguir comprar especiarias, passando por esse território todinho aqui. Não seria vantajoso. Seria mais vantajoso se ele fosse mar aberto, sem passar por nenhum país e chegar na Índia. Ia ser economicamente melhor, ia ser mais viável você patrocinar uma navegação para atravessar o mar, ao invés de atravessar a terra. O motivo foi economia. Os motivos de Cristóvão Colombo navegar em mar aberto para chegar às Índias era economizar tributação. Certo? Deu para entender? Isso, 12 de outubro de 1492. Então, muito mais do que a data, a gente tem que saber o motivo das pessoas fazerem as coisas. Desde essa época, os motivos são econômicos. Desde essa época, até os nossos dias. Os principais conflitos no mundo hoje são por motivos econômicos. Petróleo, ouro, prata, diamante, agricultura. São motivos econômicos os maiores conflitos. Então, o cara se jogou em mar aberto, sem necessariamente conhecer o mar aberto, para chegar às Índias. E acabou descobrindo uma parte de um continente inteiro. Tudo bem? E agora vamos para a segunda parte e a gente vai começar a encerrar. A gente vai começar a falar agora dos portugueses. Ó, isso explica, pessoal. Reparem bem, olha o mapa. Da Espanha, navegando em mar aberto, chegando aqui na República Dominicana. Tá vendo no mapa? República Dominicana, Haiti, Cuba. Aí vem Venezuela, México. República Dominicana fala espanhol. Cuba fala em espanhol. O México também fala em espanhol. A Venezuela fala em espanhol. A Colômbia fala em espanhol. Equador fala em espanhol. Peru, assim vai. Porto Rico fala em espanhol. Agora a gente vai falar o porquê disso, né? Por que metade da América fala espanhol, América Central e do Sul, e a outra metade fala português? Segunda pessoa importante. Anotem aí que agora a gente vai falar de Portugal. Os motivos de Portugal. Primeiro foi os motivos de Cristóvão Colombo da navegação. Agora os motivos são de Portugal, para as navegações. Portugal também é uma nação, como vocês estão vendo, voltada para o mar, cheio de mar, então a preocupação deles também era ter uma frota marítima, tecnologia de ponta da época deles. E Portugal tinha um projeto diferente do Cristóvão Colombo. Os portugueses queriam contornar a África. Vocês estão conseguindo ver no mapa aí? Ó, anotem assim. Portugueses. Primeiro, já ouviram falar de um time chamado Vasco da Gama? Vasco. Sim ou não? Não. Tem um time no Rio de Janeiro chamado Vasco da Gama.
Esse time, se vocês olharem o escudo do time, tem inclusive um barco na frente do escudo navegando no mar. Vasco da Gama foi um português, o cara que é o nome dele, né, o nome de uma pessoa, foi um português que se propôs a contornar a África para chegar nas Índias. Como eu falei, o mundo para os europeus era muito pequeno, eles não conheciam o mundo como ele era de fato. Era isso aqui o mundo para os europeus. Isso que eu parei agora no mapa. Eles só conheciam a África até o norte da África. Os europeus em 1400 e 1500. Eles não conheciam mais do que isso. Eles achavam, também por um erro de cálculo, que eles iam conseguir contornar a África conhecida e chegar à Índia. Olhem só que doido que foi a viagem. Então tem Portugal aqui, ó, saída para o mar. Eles queriam contornar o continente africano, que eu estou descendo bem devagarzinho, contornar, passar até aqui no sul do continente africano, dar a volta e chegar na Índia. Perceberam esse movimento de navegação? Iam contornar a África e chegar na Índia. Parece ou não parece uma possibilidade? Ao invés de eu navegar em mar aberto, eu vou navegar para baixo, digamos, para o sul, que eu conheço, né? Contornar e... Só que os portugueses não contavam que o continente africano era tão grande. O continente africano é um dos maiores continentes do mundo. Olha o tamanho do continente africano. Eles achavam que o continente africano era só até isso aqui, ó. Português. Outro equívoco também. Então, o Vasco da Gama foi o primeiro que conseguiu contornar a África e chegar nas Índias. Por isso que o nome dele é tão importante, por isso que o nome dele chega até o nome de um clube de futebol. Porque o Rio de Janeiro, inclusive, foi colonizado por portugueses, né? Portugueses deram o nome para o clube porque o cara foi importante para os portugueses, Vasco da Gama. Só que além de Vasco da Gama, teve um outro português. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Não? Um outro grande português, que eu espero que vocês anotem o nome agora, que é importante para nós, que vocês vão começar a entender um pouquinho do nosso país, é Pedro Álvares Cabral. Tudo bem? Anotem esse nome. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral também. Ele, porque já era conhecida a tentativa de Vasco da Gama, teve um outro navegador antes, inclusive, do que Vasco da Gama, que tentou contornar a África e não conseguiu. Pedro Álvares Cabral sabia que talvez descendo teria mais coisas de fato a descobrir. Então, o projeto de Pedro Álvares Cabral não foi exclusivamente de chegar nas Índias, mas foi tentar descobrir o que tinha a sul da África. E as correntes marítimas que levaram Cristóvão Colombo até a República Dominicana, que eram correntes de água muito forte, que vai levando o barco, apesar da vela, né? Tem correntes que são mais fortes e levam o barco. As correntes que tem um pouquinho aqui no norte da África levam até o litoral do Nordeste, do nosso Nordeste brasileiro. Então, o Pedro Álvares Cabral, diferente do Colombo, ele saiu, de fato, tentando descobrir algo novo, que os europeus não conheciam. Ele navegou sentido sul, aí passou mais ou menos na Ilha dos Açores, que é aqui, cadê a Ilha dos Açores? Isso é Funchal. Tem a Ilha dos Açores bem aqui, ó. Ou é pra... Eu acho que essas ilhas aqui. Só um minuto. Vamos. Aparecendo as coisas aqui de São Paulo, nada a ver da Ilha dos Açores. Aqui, ó. A Ilha dos Açores é um pouquinho depois de Portugal.
Essa aqui. Essas são as Ilhas dos Açores. Então, as correntes marítimas primeiro levaram o cara aqui de Portugal até aquele Ilha dos Açores. E depois da Ilha dos Açores, as correntes marítimas levaram ele para o Nordeste de São Paulo. Para o Nordeste do Brasil, perdão. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Então, Pedro Álvares Cabral, diferente de Cristóvão Colombo, ele de fato foi buscando conhecer o mundo que os europeus não conheciam. Então, foi uma proposta de descobrimento de fato. Então, e os motivos da coroa portuguesa, ao invés da coroa espanhola, né, que era chegar às Índias, o motivo da coroa portuguesa era descobrir novas riquezas. Então, a coroa portuguesa, o absolutismo português, né, quem estudou absolutismo na última aula, o desejo deles era ficar mais rico. E aí vocês se lembrem como que uma nação fica mais rica, né? Segundo o que eu falei no nosso último conteúdo de absolutismo. É acumulando riquezas no seu país. Ouro, prata, algumas especiarias muito valorizadas. Inclusive, depois de um tempo, o Brasil vai ser muito importante com uma coisa que os europeus usavam para tintura, que chama-se pau-brasil. Pau-brasil ainda existe hoje, inclusive eu tirei uma foto, uma viagem que eu fui numa árvore de pau-brasil, vou mostrar para vocês como que é uma árvore de pau-brasil. E a árvore de pau-brasil, que foi um tipo de commodity, né, um tipo de especiaria que os europeus gostavam muito para gerar tintura, que é uma tintura vermelha, e pintar as roupas. Então, o nome do Brasil vem de uma árvore chamada pau-brasil, que era uma árvore para extrair pintura. Ou seja, uma árvore que gerava uma certa riqueza econômica. Essa árvore tinha uma tintura vermelha, essa tintura vermelha pintava roupas, e as roupas ficavam mais caras na Europa. Então, era uma espécie de riqueza o pau-brasil. Tudo bem? Pessoal, diferente da época da Idade Média, isso aqui eu quero que vocês anotem, porque isso vai ser importante até os nossos dias. Esses conteúdos que eu estou passando são muito legais por isso. O primeiro de Renascimento foi muito legal para vocês repararem que foi o começo em que o ser humano colocou a ciência na frente das coisas. A ciência, na época do Renascimento, tinha o humanismo e o cientificismo como principal. Isso é o que a gente tem hoje em dia, não é? Por exemplo, na pandemia, é melhor você escutar um cientista falar da pandemia, porque ele estudou, ele tem um conteúdo ali, do que uma pessoa qualquer falando que é só uma gripe. De fato, não é só uma gripe, é uma doença. Então, é muito melhor a gente ter uma sociedade organizada com ciência do que com mitos, com fake news, por exemplo. Esse é o primeiro conteúdo importante de Renascimento. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que usa muito a ciência para tudo. No celular, nesse notebook que eu estou transmitindo a nossa aula, sei lá, na televisão da casa de vocês, no fogão da casa de vocês, no teto da casa de vocês, tudo passa por um conhecimento científico das coisas. Então, o Renascimento foi importante para a nossa época por isso. O segundo momento importante foi o absolutismo e a criação do nosso Estado moderno. Todas as nações hoje querem enriquecer a sua própria nação. Todas as nações hoje. Isso nasce no absolutismo. Todas as nações querem que o seu país fique mais rico, independente do país dos outros. É isso que os Estados Unidos faz, é isso que a Espanha faz, é isso que a França faz, hoje em dia. Isso começou no absolutismo. Professor, e qual que é o conteúdo importante de colonização? O conteúdo importante de colonização é a exploração dos minérios e a exploração agrícola. Isso mudou a Europa. A Europa ficou muito mais rica graças ao ouro do Brasil, de Minas Gerais em especial, e a prata de Potosí, no Peru. A gente vai falar sobre isso em colonização. Então, os motivos que começam a formar na sociedade são motivos econômicos. Hoje, a nossa sociedade ela é altamente científica e muito preocupada com a economia. Isso nasce nessa época. Isso começa nessa época. A exploração colonial, que a gente vai falar na Espanha, vai falar do Brasil e um pouquinho dos Estados Unidos, ela tem como principal motivo a economia.
Vamos lá, pessoal. Última anotação, porque senão a professora de geografia vai me matar. Motivos para a exploração colonial. Motivos, melhor ainda, motivos para a colonização. Anotem isso. Eu vou fechar o mapa, tá? Motivos para a colonização. 2 pontos. Minérios e agricultura. Anotem isso. Motivos para a colonização. Minérios e agricultura. Essa nossa primeira aula, ela tem só como foco montar essa síntese histórica, né? Esse organograma histórico, né? Eu sempre passei para vocês o organograma histórico e depois eu explicava. Porque um organograma histórico, ele é uma síntese das coisas que aconteceram. É mais fácil de lembrar. Você vai olhar e falar, por que a colonização aconteceu? Por exploração de minérios e agricultura. Por que o Renascimento foi importante? Por causa do humanismo e do cientificismo. Por que o absolutismo foi importante? Pela criação do Estado moderno e o controle político do seu povo. Né? Foi o que a gente teve na última aula. Então, esses motivos são os mais importantes para o historiador hoje. Vocês que estão no ensino fundamental, isso é mais importante, porque aí vocês conseguem entender o mundo que vocês estão crescendo. Né? Aí a finalidade da educação é vocês conseguirem entender o mundo que vocês vão viver. Vocês já estão vivendo e vocês começarem a entender o mundo de vocês. Então, esse período que a gente está estudando é muito interessante por isso, porque ele é o começo da nossa sociedade. A sociedade de hoje chama-se capitalista. Nessa época ainda não é a sociedade capitalista. O capitalismo vai acontecer só mesmo se consolidar no século XVIII, com a Revolução Industrial. Vocês vão ter isso no ano que vem. Eu espero que comigo, né, se tudo der certo. Mas o capitalismo se consolida ali. E esse conteúdo de renascimento, absolutismo, colonização é importante para entender o nosso país hoje e um pouco do mundo hoje. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Não. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Acho que não. Certo. Fui muito rápido? Deu para entender. Deu para entender? Então Sim. vamos lá. Recapitulando. Para eu finalizar nesses últimos 3 minutinhos. Primeiro motivo da colonização, qual foi? Vocês anotaram aí. Buscar especiaria nas Índias. Exatamente. Buscar especiaria nas Índias. As especiarias eram para você temperar a comida ou até mesmo outro tipo de especiarias, como tecido, essas coisas. Econômico. Segundo motivo para as navegações. Vamos lá. Eu pedi, se eu não me engano, eu pedi 3, né? Coloquei 3. Peraí, professor, que eu tinha fechado. Tem alguma coisa a ver com internacional. Comércio. Comércio internacional. É. Então, a busca de especiarias nas Índias fez com que uma nação se preocupasse com o comércio internacional. Então, cada nação começou a se preocupar em fazer estratégias para fazer um comércio internacional mais vantajoso, gerar mais lucro, mais dinheiro para a sua própria nação. Então, daí que vem Cristóvão Colombo. Esse foi meu raciocínio. Então, comércio internacional, aí aparece Cristóvão Colombo. Comércio internacional, Vasco da Gama. Comércio internacional, Pedro Álvares Cabral. Certo? Esses são os motivos. São motivos econômicos para a colonização. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Foi bom interagir com vocês, né? Eu vou só printar um pouco os nomes que estão aqui, porque aí depois eu coloco... Você vai postar atividade? Agora a gente vai entrar na semana de avaliação, né? E aí vai ser o provão, e eu também vou usar mais o SP Faz Escolas, que a coordenadora me pediu. Aí eu vou começar a usar mais ela e menos a nossa apostila de história, mas vou colocar um pouquinho de coisa na apostila de história também. A gente já faz exercícios da SP Faz Escola. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, pessoal, tchau. Boa aula de geografia. Tchau, professor. Tchau, até mais. Tchau, Sofia. Tchau, Melissa. Tchau, Guilherme. Tchau, Murilo. Abraços.